Boa tarde, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e suas famílias também. Hoje, sábado, dia 25 de julho, e eu vos trago a palavra do Senhor. Tiago, dito o maior, filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus juntamente com o irmão João. Acolhendo o convite do mestre, deixou logo o barco e o pai e tornou-se seu fiel discípulo. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículos de 21 a 22. Foi testemunha privilegiada da ressurreição da filha de Jairo. Está lá em Marcos, capítulo 5, versículos 37. E também da transfiguração. Mateus, capítulo 17, versículo 1. Da agonia no Getsemane também de Jesus Cristo, ele foi testemunha. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 37. Foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Foi decapitado sob Herodes Agripa nos dias da Páscoa. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 2 a 3. Então, hoje se faz memória a São Tiago, apóstolo fiel de Jesus Cristo. Andando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, consertando suas redes, e os chamou. E eles foram, seguindo Jesus. São Tiago, que lembramos hoje, apóstolo do Senhor, e invocando sua intercessão, peçamos a Deus uma fé firme e a graça de testemunhar com alegria a nossa esperança de um dia podermos estar junto de Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias da missão dos apóstolos, concedei que a vossa Igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada com o auxílio da sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus. Irmãos, trazemos nesse tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos,
certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje proferido é o 126. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Eu vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça. Assim diz o Senhor. O evangelho de hoje é tirado do segundo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Vós bebereis do meu cálice. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida conosco, como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Tiago, apóstolo de Jesus Cristo, conhecido com o título de o maior, era filho de Zebedeu e destacou-se por sua fé firme e pela coragem em seguir o Mestre. Tiago acompanhou de perto Jesus em suas ações e ensinamentos, observando a sabedoria do Mestre e aprendendo, com cada gesto e palavra, a coragem de servir, a compaixão pelo próximo e a confiança plena em Deus. Na primeira leitura,
Paulo reconhece que o Senhor realiza na vida das pessoas unicamente tudo o que ele realmente determinou para cada um. E por isso é um tesouro. Todos nós, batizados e seguidores de Jesus, somos como vasos de barro, frágeis e quebradiços. Mas carregamos algo inestimável, o dom da fé e a graça realizada por Deus em nossas vidas. No Evangelho também, que acabamos de ouvir, encontramos a mãe dos filhos de Zebedeu fazendo pedido a Jesus. Ela deseja que seus filhos ocupem lugares de privilégio no reino. O Senhor ensina a ela e aos outros discípulos que, entre os discípulos, não deve ser assim. Não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo. O discípulo de Jesus é servo do reino e agente transformador da realidade. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, roguemos a Deus Todo-Poderoso, em favor do seu povo, a nosso favor, porque cada dia, as batalhas do dia a dia, necessitamos dessa força que só Cristo pode nos dar. Peçamos hoje pelo Papa, guardião da unidade e fundamento da fé, pastor do rebanho santo, para que seja sinal visível da unidade, da comunhão na fé e na caridade. Ele que é sucessor de Pedro, todo Papa sucede aos apóstolos, é apóstolo, transmite os ensinamentos, assim como os discípulos. Peçamos também pelas obras apostólicas espalhadas no mundo inteiro, para que, por diferentes meios, anunciem o Cristo e, pela caridade, testemunhem o cuidado com todos e a fé e a fraternidade universal. A paz, a união transmitida por Cristo e que os apóstolos deixaram também, que Ele seja nosso protetor e guia, hoje e sempre. Senhor, purificai-nos pelo batismo de sangue da paixão do vosso Filho, para que por São Tiago, que foi o primeiro dos apóstolos a beber o cálice do Senhor, ofereçamos um sacrifício que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Beberam o cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Senhor, ajudai-nos pela intercessão do apóstolo São Tiago, recebermos com alegria os vossos dons sagrados por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Portanto, hoje lembramos São Tiago, que foi um apóstolo de Cristo e teve com Cristo aqui quando ele passou nessa terra e deixou tantos ensinamentos e deixou também e pediu que seguíssemos a Cristo, que é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Que também sigamos esses passos de Santiago, assim como vários apóstolos que hoje temos e que muitas das vezes não ouvimos, muitos não ouvem e preferem as coisas do mundo.
E Deus deixou homens e mulheres sábios para guiar o seu rebanho. Que tenhamos sabedoria de realmente reconhecer o verdadeiro apóstolo cristão de Cristo. Que assim seja, tudo para a honra e glória daquele que tudo pode, que nada fica escondido perante Ele, que tudo ouve, nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a sua proteção hoje e sempre. Hoje e sempre. Amém.